encerra tudo debaixo do erro. Cria a justiça. Agora, manda o varão que ia nascer da mulher. Esse foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Aí eu vejo uma firmeza, aí não tem falha mais. Porque a concepção não foi mais do pecado. Não foi da vontade do homem, já foi direto da vontade de Deus Yahweh. Então esse vingaria, esse venceria Satanás. Esse esmagaria a cabeça da serpente. E ferir o calcanhar é porque se não tivesse o derramamento de sangue, não haveria a remissão dos pecados. Então ele tinha que ser ferido. Porque o salário do pecado é a morte. E ele assumiu os nossos pecados. Eu estou ficando biruta? É a realidade, não é essa? O homem de si mesmo fala essas coisas? Se não vier do Espírito? Então nós temos que entender agora. A causa do pecado é porque o homem perde o temor de Deus Yahweh. O homem estava revestido da glória. A mulher estava revestida da glória. E por causa de uma prosa, de uma conversa com Satanás, por falta de visão, a glória caiu e o homem ficou despido. E agora morre. Morre. Por quê? Ele foi expulso do jardim. Você agora vai viver do suor do seu rosto. Você vai ser assim, assim. E aí, ele formou a situação e mostrou para eles a consequência do erro, a consequência do pecado, da falta de temor de Deus Yahweh. Então, os pecadores não têm temor de Deus Yahweh nos seus corações. Adão perdeu o temor, Eva perdeu o temor. Se regenerou diante de Deus Yahweh, mas aí vem agora a história dos dois filhos, Abel e Caim. Um era justo e o outro era ímpio, pecador. O outro não tinha temor de Deus Yahweh. E assim a geração foi se perdendo. E Deus Yahweh viu a descendência de Abraão, viu a promessa que ele tinha dado e mandou o filho para salvar sua descendência. E quando o filho chegou, eles rejeitou. Eles rejeitou Deus Yahweh. Eles rejeitou, Dom Laís. Sabe por que eles rejeitou? Porque eles viu, aqui consideraram que é inútil temer a Deus Yahweh. Eles não quiseram temer o filho, nem a Deus Yahweh, nem o filho, porque eles achavam que é inútil, porque eles tinham a lei. Obedecendo a lei, estava tudo certo. Eles podiam matar, eles podiam fazer o que quisessem sobre os seus pensamentos. Eles não tinham amor pelos seres humanos. Eles agiam segundo a lei, pelo pé da letra, poder botar jugo pesado nas costas das pessoas, para depois apedrejar aqueles que não obedeciam à lei. O sacrifício deles não era aceito mais, não era recebido mais por Deus Yahweh, porque eles já estavam mortos na ofensa e no pecado. Eles não tiveram visão para enxergar, irmão José. Então nós observamos, irmãos, isso aqui, na nossa versão, que é da Bíblia King James, está dizendo assim: consideram que é inútil temer a Deus Yahweh. Na versão de João Ferreira de Almeida, o mesmo Romano 3,18 está dizendo, diz a versão assim, olha: não há temor de Deus Yahweh diante dos seus olhos. Quer dizer, qual é a diferença das duas palavras? Observa, eles perderam a visão e não teve mais temor e achava inútil servir a Deus Yahweh. Quando é que se torna inútil servir a Deus Yahweh? Nós antes andava debaixo do erro, do pecado. Éramos dominados pelo pecado. Mesmo na religião não teve esse negócio não. Que quem dizer que a religião tirou o pecado é mentiroso. Não tirou. De jeito nenhum. E o primeiro pecado
Na religião é provado que todos que estão na religião mentem. Para si próprio, engana a si próprio. Porque ele inventa uma língua e uma profecia que ele sabe que é mentira, que não é verdade. E fica enganando as pessoas, dizendo que Deus Yahweh mandou, e Deus Yahweh está dizendo, eu não mandei. Então por aí já era o pecado da mentira e do engano, sim ou não? Já era o pecado do engano. Quer dizer, se nós for agora cavar as coisas, depois disso aí, o camarada fazia tudo, todo tipo de besteira. Se ele mentia para si mesmo, enganava-se a si mesmo, quanto mais os outros. O evangelho dele não é verdadeiro, é mentiroso. É cheio de tribulação, é cheio de tormenta, de angústia por causa do pecado. Mas quando o pecado sai, a coisa muda. A paz com Deus Yahweh, a paz no coração. A luta vem, aquela agonia, mas daqui a pouco você está de posse de vitória. Porque nós ainda estamos com o corpo de carne, mas nós temos o temor de Deus Yahweh. Aleluia. Nós sabemos correr para a presença dele. E não usamos mais essas artimanhas de mentira, de engano para enganar as pessoas. Então, quando é que a pessoa se torna inútil? Quando é que ele acha que é inútil temer a Deus Yahweh? Quando o pecado volta a entrar no seu coração. Aí ele vê que tudo é inútil. Ele fala assim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo mais. Eu estou com a vida atrapalhada, ninguém dá jeito, ele não tem força para retornar. Quando o pecado volta, irmão, a palavra diz que a pessoa recebe. Saiu um demônio, mas ele passa a receber 7. Um pior do que o outro. E a sua situação se torna pior do que antes. Está escrito isso ou não? Aí Pedro diz, e agora você está em cima desse provérbio. Você passa a ser como uma porca lavada que voltou ao seu despojador de lama. E o cachorro que voltou a comer o seu próprio vômito. Porque vomitou o pecado. Deixou o lamaçal do pecado. Serviu a Deus Yahweh e provou da justiça dele. Aí quando abandona a justiça dele, quando abandona a presença de Deus Yahweh, ele volta a comer todo aquele pecado, tudo aquilo que ele vomitou antes, ele passa a comer tudo e passa a ser o pior pecador da face da terra. E agora não tem mais sacrifício. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. E aí observamos uma coisa, e isso aconteceu com quem? Isso chama atenção para nós enxergar quem? A quem Deus Yahweh usou para nos dar o exemplo hoje como gentio. Porque nós não tínhamos direito. Nós éramos zambuzeiro velho. Não sei nem o que é zambuzeiro, mas não deve ser coisa boa, não. Nós virou espinheiro. Éramos espinheiro. Mas Emanuel veio e disse que o semeador saiu a semear. E uma semente caiu entre os espinheiros, outras caiu sobre os pedregal, e outra caiu sobre uma terra boa. Mas eu louvo a Deus Yahweh que essa semente caiu em terra boa, e nós estamos aqui libertos do pecado, com convicção, com confissão, confessamos diante de Deus Yahweh, diante do mundo, diante do inferno, que nós não temos pecado pela fé. Amém. Porque nós cremos na justiça de Deus Yahweh. Mas quem foi que Deus usou para nos dar os exemplos e nós observar os exemplos? Quem foi? Você sabe, Davi? Você sabe quem ele usou? Para nos dar o exemplo? Ele usou o povo que ele escolheu. Porque Deus Yahweh trabalha assim. Ele escolheu um povo, foi rejeitado por esse povo, mas havia um povo que era afastado de Deus Yahweh e considerado como cão estrangeiro. E através do pecado do povo que ele escolheu, da queda deles, ele agora manda o filho e abre as portas. Todo aquele que crê será salvo. E os que não crê já estão condenados. Aqui nós temos exemplo, né? Os judeus rejeitaram a justiça de Deus Yahweh. Aí está o exemplo, que quem rejeitou a justiça de Deus Yahweh foi o próprio judeu, os próprios israelitas que ele havia escolhido para ele, porque nós não tínhamos direito.
Vocês lembram que até para Emanuel falar com o samaritano foi uma dificuldade muito grande, porque o samaritano era gentil. E o que me alegra em toda a história é que, desde o começo, Deus Yahweh mostrou que ia fazer isso. Porque ele não chamou justo. Ele chamou o primeiro gentil na Mesopotâmia, que foi Abrão, filho de Tera. Isso lá ele deixou o sinal que o gentil chegaria por causa da desobediência do povo que ele havia escolhido. Então, se nós observar que eu estou falando a verdade para vocês, abre as escrituras em Romanos, no capítulo 10. Eu vou ler porque são 4 versículos, mas os irmãos acompanham isso aí pela fé. E se eu tiver errado, vocês podem levantar e dizer, pastor, o senhor está errado no que o senhor está falando. Olha só, irmãos, Romanos 10, do 1 ao 4. Olha o que Paulo fala aqui para os romanos. Caros irmãos, o desejo do meu coração em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo aqui, pregando para o gentio e para o judeu, convida a todos para ajudar ele em oração, porque o desejo dele era que os israelitas recebessem a salvação. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus Yahweh. Paulo é testemunho. Paulo sabia que eles faziam todo esse zelo, porque eles tinham uma devoção muito grande a Deus Yahweh. Mas veja bem agora, não parece bonito isso, irmão? Agora, contudo, o seu zelo não tem como base e real conhecimento. Aqui Paulo revela que a preocupação, que o zelo, que a devoção do judeu era sem o real conhecimento, não tinha base para eles receber a salvação de Deus Yahweh. Se Deus Yahweh usou o judeu para revelar para nós a fé, como nós acreditamos nele, porque o judeu rejeitou, agora se nós rejeitar, o que acontecerá conosco, irmão? Pensa agora. O que acontecerá com o senhor e comigo, irmão José, se nós tomarmos a atitude do judeu? Então essa historiazinha, que o camarada pode pecar, pode fazer o que quiser, que ele está tudo tranquilo, não há condenação para ele, porque ele está debaixo da graça, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de confusão. Então nós temos que entender. Olha só o 3. Pois não reconhecendo a justiça de Deus Yahweh, e buscando estabelecer a sua própria, pois não reconhecendo, ele não reconheceu a justiça de quem? De Deus Yahweh. E buscando a sua própria. Então eles andavam pela sua própria justiça, que não passava seus atos de um trapo de imundícia. Não se submeteram à justiça de Deus Yahweh. Porque a palavra vem no verso 4, diz, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Amém. Eu vou parar aqui. Porque toda a explicação que o Espírito Santo me revela nesta noite, fechou aqui ou não? Fechou aqui. Então o ensino do evangelho verdadeiro é esse. Esse é o ensino bíblico. Esse é o evangelho da água e do Espírito, que revela a justiça de Deus Yahweh, que mostra para nós a causa da perda dos israelitas. Porque eles procuraram a justiça da lei e não procurou a justiça de Deus Yahweh, que é dado pela fé aos que crêem. Eles não enxergou isso por causa do pecado. Então os pecadores têm temor de Deus Yahweh em seus corações? Não. Se os pecadores não têm temor de Deus Yahweh em seus corações, vocês podem confiar e dar credibilidade a eles? Não. O dia que você dá credibilidade a um pecador e ele te enganar, não chora não. Porque você e eu vacilou. E deixamos a ser enganado pelo pecador. Tem alguma dúvida, irmão?
Está dentro do padrão das Escrituras? Então nós vamos estudar esse tema até terminar a nossa lição. Os irmãos viram que eu não cheguei ainda no comentarista da lição, que é aqui, ó. Os pecadores que não entendem a justiça de Deus Yahweh vivem neste mundo sem temor de Deus Yahweh. Isso porque seus pecados cegam os olhos do seu coração. Muitas pessoas, até nascidos de novo, chegam assim: Marcelo, você está cego? Ele pensa que eu estou falando dos olhos carnais dele. Mas nós falamos dos olhos do coração. O pecador, ele não enxerga com os olhos do coração. Porque o dia que ele enxergar, ele vê a justiça de Deus Yahweh. E ele vai querer agora ser transformado. Posso bater o martelo? Pode bater. Que Deus Yahweh nos ajude. E que Deus Yahweh nos dá, cada dia, cada terça-feira, a inspiração para nós entender esse tema que nós estamos estudando. Para nós comprovar que Deus Yahweh é fiel, conforme está escrito em Romanos capítulo 3 e o verso 18. E nunca coloca no seu coração que servir a Deus é inútil, servir a Deus Yahweh é inútil. E muitas das vezes, com outras palavras, nós pronunciamos isso, vamos deixar para a próxima terça-feira. Amém, meus amados? Então, que Deus Yahweh nos ajude e nos guarde, e que o Espírito Santo possa nos inspirar cada dia para nós entender as Escrituras. Vamos ficar de pé, a missionária estará orando e eu estarei interpretando a bênção apostólica. Pode orar, missionária. Oremos. Maravilhoso e eterno Criador do céu e da terra. Eu sou grato a Ti por mais essa oportunidade que Tu me deste de poder soberano estudar junto com Yahweh Teus dos filhos exércitos. nesta noite de Eu quero te terça-feira. agradecer Aonde pela tua palavra, esse estudo maravilhoso, por esse estudo aonde não glorioso tem terminado ainda. que Se nós quisermos, nós estamos estudando, aprendermos, colocando nós as estaremos Escrituras aqui todas as como terça-feiras prumo, como para livre, poder aprender como esquadro essa nas nossas mensagem vidas, maravilhosa para que nós que vai venhamos direto nos para o nosso consertar coração, cada vez mais, aonde nós para nunca iremos mais pecar praticar essa contra palavra, ti, como está porque escrito esse é o na verdadeiro tua evangelho da água, do Deus Espírito, Yahweh. do sangue, da Ajuda ressurreição, cada um dos teus que filhos. contém a tua Espírito justiça dos pela filhos, fé. para os seus Leva lares. os teus filhos em Leva paz os seus para os seus filhos lares, para os dá seus uma noite de lares. paz, um amanhecer radiante de alegria Debaixo e da de tua grande ação potente. prosperidade. Abençoando E eu te cada um agradeço nesta por esta noite. Obrigado, oportunidade de aprender mais uma partícula do Evangelho, da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Toda a honra e toda a glória eu passo para ti, no nome do teu Filho, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Terminado no nome de Emanuel. Agora a bênção apostólica. Que a graça de Emanuel, o nosso Messias, o amor de Deus Yahweh, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Terminado no nome de Emanuel.